Eu quero convidá-lo a abrir outra vez a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15, para relermos aqui do verso 1 em diante o texto que separamos para o nosso estudo desta noite. João capítulo 15, verso 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. E graças a Deus por sua palavra que temos lido nesta noite. Aqui, queridos irmãos, temos um dos momentos que Jesus está a sós com os seus discípulos e que ele lhes dá então as últimas instruções. No texto aqui de João capítulo 15, nós vamos ter um relato do próprio Jesus sobre quem ele é. Ele é a videira verdadeira, comparado com aquele Israel que é a videira, mas que agora não é a videira verdadeira, uma videira falsa, ou seja, que traz uma falsa segurança, o que vai realmente dizer que alguém está conforme os planos de Deus, não é mais está em Israel, mas está em Cristo. Mas além de falar de si mesmo como a videira, Jesus vai falar também dos discípulos, como os ramos desta videira. E ele vai dar algumas características que ele espera desses discípulos. E o principal mandamento que ele dá aqui é que eles amem uns aos outros e que eles deem fruto. Nesta noite vamos então tomar esse texto para falar sobre o tema discípulos amando discípulos, para ver o que o Senhor tem a nos ensinar nesse texto para a glória do seu nome. Nós aqui temos o Evangelho de João. João ele se destaca um pouco dos três outros evangelhos, que são chamados os evangelhos sinóticos, né? Que tem uma mesma ótica, uma mesma visão. João vai focar não tanto nos discursos públicos de Jesus, como Mateus, nem
nas suas falas para a multidão, nem nos seus embates com os fariseus, mas o foco maior de João é a ênfase nas conversas, nos encontros particulares que Jesus teve com os seus discípulos ou com aquelas pessoas que vieram a se tornar seus discípulos. João vai, já desde o início do seu evangelho, relatar como Jesus teve um encontro com algumas pessoas, encontros particulares que mudaram a vida dessas pessoas e como essas pessoas foram levar outros a Jesus e também esses outros tiveram a vida mudada. Assim nós vamos ver que João Batista apontou para Jesus, os discípulos de João Batista foram procurá-lo, foram procurar Jesus. Nós vamos ver que um discípulo vai buscar o outro. Assim, alguém vai chamar João, alguém vai chamar Natanael, alguém vai... Há um encontro de Jesus com alguém que se torna seu discípulo e que vai chamar outro para tornar-se também discípulo de Jesus. Desde o início do Evangelho de João nós temos este propósito revelado nessa Escritura. O evangelista João também destaca aqui o crescimento de cada discípulo, como Jesus teve o cuidado com isso. Nós vamos ver Jesus falando com Pedro, por exemplo, quando ele negou o Senhor, né? E aqui somente em João temos aquela conversa de Jesus com Pedro, onde ele restaura Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas. E Pedro então ali tem a oportunidade de reafirmar o seu amor pelo Senhor. Nós vamos encontrar então diversas razões, maneiras pelas quais Pedro dá ênfase ao discípulo, aliás, João dá ênfase ao discipulado e aos encontros dos discípulos com Jesus. Neste capítulo 15, ele está retratando os últimos momentos, as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. Do verso 14 até o verso 17. Parece que João está retratando o que aconteceu naquela noite anterior à prisão de Jesus, ou naquela noite em que ele celebra a última Páscoa com eles. E ali Jesus então vai dar as instruções. E no texto que lemos, nós vamos ver o que é que Jesus espera dos seus discípulos. Que característica terão os discípulos do Senhor? Jesus vai ressaltar aqui essas qualidades, queridos, porque ele iria deixá-los por um tempo, né? Ele seria morto, por 3 dias seria sepultado. Então ele vai reafirmar que é preciso estar nele, e não em Moisés ou em Israel, para que eles permanecessem nele. Ele vai também destacar que eles devem amar uns aos outros, para que eles não se afastassem uns dos outros enquanto Jesus não estava com eles. Tudo isso nós vamos ver que são características que Jesus espera dos seus discípulos. Aqui nós vamos ver então as características, né, o que tem um discípulo do Senhor. Mas antes vamos entender o que é um discípulo. Olhando para o dicionário tem diversas definições de discípulo. Vai dizer que o discípulo é alguém que recebe uma instrução ou uma disciplina de outra pessoa. Alguém que está aprendendo com outra pessoa é um discípulo dele. O dicionário também diz que discípulo é aquele que segue as ideias ou que imita os exemplos de outro. Alguém que está imitando uma outra pessoa, seguindo as suas ideias, vão dizer, é discípulo deste fulano. O dicionário também diz que discípulo é uma pessoa que adota uma doutrina, uma filosofia, um ideal, ou ainda aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Se alguém começou uma obra ou começou a divulgar uma ideia e outra pessoa dá continuidade a isso, vão dizer, é discípulo de fulano. Se um discípulo tem essas características, então nós devemos pensar que os discípulos de Cristo devem possuir também características semelhantes. Mas ainda há algo mais específico para os discípulos de Jesus. A palavra mais utilizada para falar de discípulo
é uma palavra grega que é abundantemente utilizada em João. No Novo Testamento, o livro que mais ocorrências tem desta palavra é no Evangelho de João, seguido de perto pelo Evangelho de Mateus, que é um evangelho dirigido aos judeus e, portanto, tem também grande ênfase em falar dos discípulos, já que Jesus é o grande rei e o grande mestre que tem discursos de ensino para os seus discípulos. O que é um discípulo de Jesus? É aquele, primeiro, que foi chamado para segui-lo pela fé. Ao contrário de outros homens, só se torna discípulo de Jesus aquele que é chamado por ele. Ninguém vem sem ser chamado. E cada um dos discípulos aqui foi chamado por Jesus e nós também atendemos ao chamado dele pelo Espírito Santo. Um discípulo de Jesus é aquele que é chamado para aprender dele, para servir na sua obra, também para imitar o seu exemplo e para ser sua testemunha durante toda a sua vida. Discípulo não é discípulo se não imitar o seu mestre. Porque Jesus disse que basta ao discípulo, ou seja, o alvo dele é ser igual ao seu mestre. Nós vamos encontrar aqui então, neste capítulo, essas ocorrências para que alguém seja classificado devidamente como discípulo de Jesus. E vamos ver então o que o Senhor espera, que tipo de obra, que tipo de ação, de atitude o Senhor espera dos seus discípulos. Nós já lemos o texto de João e ele vai dizer que Jesus é a videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Se ele é verdadeiro é porque tem a falsa. A falsa aqui era Israel, que no Antigo Testamento é retratado, e mesmo no Novo Testamento, como sendo uma videira. Porém, é uma videira que não deu o fruto devido. Portanto, agora não era mais estar em Israel, o símbolo de estar na videira, mas sim estar em Cristo. Um discípulo só é discípulo se ele ouviu o chamado de Cristo e agora o segue como seu Senhor e seu Mestre. É preciso estar em Cristo pela fé para poder ser seu discípulo. Alguém que diz que é discípulo, que é cristão, mas não está unido a Cristo pela fé, de fato não é discípulo de Jesus. Jesus disse, eu sou a videira. A vara em mim, que não dá fruto, tira. Depois ele diz no verso 4, que a vara que está nele tem que dar fruto. E a vara que não está nele será rejeitada completamente. Porque sem ele nós não podemos dar fruto algum, nada podemos fazer se não estivermos no Senhor. Um discípulo então é aquele que está em Cristo, que pela fé se uniu ao Senhor e por amor a Ele vai então dar continuidade a esse discipulado. Em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo também vai falar sobre o estar em Cristo. Cristo disse aqui que é preciso estar nele, mas ele não explicou como é que alguém vai estar nele. Os discípulos obviamente já sabiam disso, mas Paulo em Efésios capítulo 3, ele vai dizer, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ele vai dizer que é pela fé que Cristo vai habitar em nós, que nós vamos estar nele e ele vai estar em nós. E ele também diz que há um relacionamento de amor aí entre Jesus e os seus discípulos, para que nós possamos realmente ser cheios de Deus e da plenitude do seu Espírito Santo. Então um discípulo é alguém que está em Cristo, que está unido a ele em amor. Também o discípulo é alguém que segue a Jesus e segue o seu mandamento, a sua instrução permanentemente.
Nós vamos ver no verso 7, Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, não basta estar em Cristo, ou seja, para estar nele é preciso também que a sua palavra esteja em nós. A palavra estando em nós, quer dizer que nós vamos guardar os seus mandamentos e seguir a sua instrução de forma permanente. No capítulo 8, verso 31, Jesus vai dizer, ou já disse aqui aos discípulos, né? O texto diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não basta alguém um dia dizer: eu aceito a Cristo. É preciso continuar crendo nele. É preciso seguir os seus mandamentos. Na sua primeira epístola, 1 de João, capítulo 2, João também vai dizer: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Então, para que alguém permaneça no Filho, né, permaneça em Cristo, é preciso que aquilo que ele ouviu, ou seja, a palavra do Senhor, permaneça nele. Só nessa permanência é que alguém realmente poderá permanecer em Jesus. Obedecer a palavra, queridos, é uma forma de demonstrar o amor que nós temos a Jesus. Alguém que diz que é cristão, alguém diz que ama a Jesus, mas não faz o que ele mandou, essa pessoa não está realmente demonstrando o seu amor ao Senhor. Porque Jesus disse assim no verso 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, assim como Jesus demonstrava o seu amor para com o Pai, quando ele guardava os mandamentos do seu Pai, da mesma maneira ele diz: nós, discípulos, temos que guardar os seus mandamentos para poder permanecer ou demonstrar o amor que nós temos a ele. Se não amamos, não guardamos os mandamentos. Mas se nós amamos ao Senhor, será fácil guardar os seus mandamentos. Ainda lá na primeira epístola, capítulo 2, João diz no verso 5: mas qualquer que guarda a sua palavra, a palavra de Cristo, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Como é que você sabe que alguém está em Cristo? Ele diz: é porque ele tem o amor. E esse amor faz com que ele guarde a sua palavra. Alguém que diz que é cristão, mas não obedece a Cristo, de fato não é um cristão verdadeiro. Um discípulo verdadeiro é aquele que guarda a palavra de Cristo porque o ama. Então, um discípulo de Cristo é alguém que guarda a sua palavra e que por ela ele foi purificado para viver uma nova vida. No verso 2, Jesus disse que a vara que está nele, ela é limpa, para que possa dar mais fruto. E no verso 3, ele diz que nós precisamos estar nele para poder dar fruto. Jesus nos fala dessa limpeza, e ele vai dizer que nós somos limpos pela palavra. No capítulo 13, quando ele começou a falar com os seus discípulos, provavelmente já nesta mesma noite aqui, ele disse: vós estáis limpos, eu só vou lavar os pés de vocês, mas vós já estáis limpos pela palavra. Então nós podemos viver uma vida nova, queridos. Podemos ter uma novidade de vida em Cristo. Porque pela sua palavra e por guardar os seus mandamentos, nós fomos limpos, fomos purificados para viver uma nova vida. Por isso o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Se alguém está em Jesus, é agora então uma pessoa diferente. A vara que está nele precisa dar fruto. Precisa ser limpa para dar mais fruto ainda. Porque é impossível alguém estar em Cristo e viver a mesma vida que tinha antes de ser ligado ao Senhor pela fé. Então, o discípulo de Jesus é esta pessoa que está nele pela fé, que segue a sua palavra, que ama ao Senhor e por isso guarda os seus mandamentos, e que foi purificado por esta palavra. Também um discípulo é aquele que imita Jesus na sua forma de viver. No verso 10, ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E no verso 12 ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja que duas vezes aqui Jesus está dizendo: assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Assim como eu amei, vocês devem amar. Assim como eu guardei os mandamentos, vocês devem guardar também. Porque o discípulo, queridos, é aquele que é chamado para imitar o seu mestre, para fazer como ele fez. Ainda lá no capítulo 2 da primeira epístola de João, nós vamos encontrá-lo dizendo: aquele que diz que está nele, em Cristo, também deve andar como ele andou. A maior característica dos discípulos de Jesus é serem seus imitadores. É alguém que anda de maneira que alguém olha para ele e diz: só pode ser um cristão, só pode ser um discípulo de Cristo para agir desta forma. O discípulo deve imitar o seu mestre. Jesus diz aqui que ele amou os seus discípulos. João, lá no capítulo 13, diz no verso 1 que Jesus, sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Jesus amou os discípulos, amou até o fim. E lá em Romanos capítulo 5 ele diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No texto aqui de João, ele diz no verso 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Mas note, queridos, que Jesus ele não só mostrou amor quando ele morreu. O amor que ele mostrou quando ele morreu foi o máximo. Mas durante a sua vida, a sua estada com os discípulos aqui, ele também mostrou amor servindo a eles. Lá no capítulo 13 de João, que ele diz que Jesus amou os seus discípulos. Ora, ele não tinha morrido ainda para mostrar amor. Como foi que Jesus mostrou amor ali no capítulo 13? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ou seja, ele mostrou amor servindo a eles. Ele mostrou amor fazendo algo por eles. E Jesus diz que da mesma forma como ele amou, nós devemos amar uns aos outros. De fato, lá na primeira epístola de João, no capítulo 3, no verso 16, ele diz assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Este versículo realmente é algo muito intrigante, né? Jesus disse que, assim como ele amou os seus discípulos, nós devemos amar uns aos outros. João disse que, assim como Jesus deu a sua vida pelos discípulos, nós devemos dar a vida uns pelos outros. O que significa isso, irmãos? Um verdadeiro discípulo de Jesus deve dar a sua vida pelos seus irmãos. Será que para ser discípulo de Jesus, então nós devemos morrer uns pelos outros? Talvez não seja isso que ele esteja dizendo aqui. Porque senão a maioria de nós não demonstraria amor uns pelos outros, já que poucas vezes na história da igreja um crente vai morrer pelo outro. O que eu entendo é que não é morrendo que nós vamos mostrar este amor.
mas sim dando a vida pelos outros no sentido de viver para ajudar os outros a crescerem na fé. Não é morrendo pelo irmão que você cumpre o mandamento de amar, mas é vivendo para ajudar o irmão, é vivendo para abençoar o irmão, é vivendo para ajudar o irmão a crescer na fé, que você vai dar a sua vida, ou uma parte da sua vida, por ele, e assim cumprir o mandamento de Jesus de amar uns aos outros. Então nós entendemos, queridos irmãos, que os discípulos de Jesus devem amar uns aos outros. E nesse amor eles devem dar fruto, fazer algo uns pelos outros, para ajudá-los a crescer na fé. Discípulos, nós já vimos então que tem uma característica que Jesus espera deles. E essa característica é que eles deem frutos. Que frutos são esses? O fruto do Espírito pode ser, mas o fruto do Espírito, que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, ele é essencialmente uma demonstração do amor na vida de cada crente. São 9 gomos do fruto do Espírito, podemos assim dizer, que são definidos pelo amor colocado em prática. Nesse texto, Jesus dá diversas referências de que os discípulos devem dar frutos. No verso 2 ele diz que a vara que está nele dá fruto. No verso 5 ele diz que a vara dá muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. No verso 8 ele diz que nós seremos seus discípulos para dar fruto. No verso 16 ainda ele diz que nós fomos escolhidos para dar fruto, e um fruto que permaneça. Então, discípulo de Jesus tem que frutificar, tem que de alguma maneira produzir para ele, é isso que ele espera de nós. E este fruto, nós entendemos que ele está relacionado ao mandamento de amar. Amar a Deus, que é o primeiro grande mandamento, e amar ao próximo, ou amar ao irmão principalmente. No verso 10 ele diz que nós devemos guardar os seus mandamentos. Isso demonstra amor a Deus, quando guardamos os seus mandamentos. Mas ele também diz que nós devemos, no verso 12, amar uns aos outros. No verso 17 ele repete: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então amar a Deus e amar ao próximo é o meio pelo qual nós vamos poder demonstrar o fruto que Jesus espera que nós demonstremos como seus discípulos. Lá em João capítulo 13, verso 35, ele também diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é uma característica do discipulado, queridos. É uma característica que Jesus espera de nós, seus discípulos. Se nós não estamos dispostos a amar a Deus, e se não estamos dispostos a amar os irmãos, nós temos que pensar se nós estamos dispostos a ser discípulos de Jesus. Porque ele não disse assim: olha, eu vou dar uma dica. Ele não disse assim: eu vou dar uma sugestão. Ele não disse assim: eu vou deixar aqui um recado. Mas ele deixou muito claro, dizendo: é um mandamento que eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. É uma característica que ele espera dos seus discípulos, que amem uns aos outros. E amar é uma forma de nós mostrarmos que realmente estamos nele, e guardar esse mandamento, cumpri-lo, é uma forma de mostrar que nós amamos ao Senhor. João vai dizer também lá na sua primeira epístola, que se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Porque se alguém ama a Deus, guarda os mandamentos. E o mandamento dele é: ame uns aos outros. Os discípulos precisam amar uns aos outros. É uma característica do cristão. Então os discípulos de Jesus, que frutificam, eles amam seus irmãos a ponto de gastar a sua vida para edificá-los na fé em Cristo.
Discípulos que estão dispostos a guardar os mandamentos devem estar prontos a amar o seu irmão, a ponto de ajudá-los a crescer na fé. A nossa união com Cristo, a vara que está nele, é que nos dá esta condição, torna possível a frutificação. Nós só podemos amar, só podemos dar fruto, se nós estivermos em Cristo. Mas se estamos nele, todos nós podemos ter uma vida através da qual outros possam crer em Cristo e ser edificados nele através da nossa vida. Lá em João 17, capítulo 20, Jesus está orando pelos seus discípulos, concluindo esse pacote aqui de instruções para eles. E ele disse no verso 20, e não rogo somente por estes, pelos discípulos que estavam ali naquela hora, mas ele diz, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele não disse assim, pela tua palavra, Pai, mas ele está dizendo pela palavra deles. Pela palavra dos discípulos, outros iriam crer. Porque se alguém está em Cristo, ele vai dar testemunho de Cristo e outra pessoa vai crescer na fé, vai aceitar a Jesus, vai ser edificado na fé através desta palavra, desse testemunho, deste fruto daquele que está realmente na videira verdadeira que é Jesus. Se nós estamos em Cristo, queridos irmãos, a nossa vida não pode ser voltada só para nós mesmos. O fruto não é para a vara. O fruto que a vara dá é para alguém, é para outro. E este fruto realmente precisa acontecer na nossa vida. Porque Jesus nos confiou este ministério, que nós daríamos continuidade à sua obra. Que nós iríamos falar dele e que nós iríamos ajudar os outros a crescer nele. Assim como Jesus cuidou dos seus discípulos, amou-os enquanto estava aqui na terra, agora ele deixou esse mandamento conosco, com a sua igreja, que nós amemos uns aos outros e ajudemos cada um o outro a crescer na fé, para que haja continuidade na obra de Deus. Desde o Antigo Testamento nós vamos ver que os discípulos, eles são chamados, que alguém faz discípulos para que possa haver continuidade na obra. Lá no Antigo Testamento nós já vamos ver que alguns servos de Deus, eles investiram na vida de outros, eles gastaram tempo com os outros, eles instruíram outros, eles deram de si mesmo para outros, para que eles pudessem continuar a obra que eles começaram. Porque não pode haver continuidade na obra se nós não estivermos ajudando outros a continuar esta obra. Lá no Antigo Testamento nós vamos encontrar, por exemplo, Moisés treinando, capacitando, investindo em Josué para que ele pudesse dar continuidade à obra. Por quê? Porque Moisés viveu 120 anos, mas morreu. Imagine eu e você que não temos expectativa de viver esse tempo todo. Se não prepararmos alguém, se não investirmos em alguém, aquilo que Deus investiu em nós irá se perder. Veja que em Deuteronômio capítulo 3, o verso 28, é Deus quem está dando ordem a Moisés e diz assim: manda, pois, a Josué e esforça-o. Ou seja, fortaleça ele e conforta-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Moisés não poderia ir adiante, mas devia preparar Josué para que ele pudesse dar continuidade na obra. Nós vamos encontrar também que Elias recebeu ordem de Deus de preparar Eliseu para ser o seu substituto. 1 Reis capítulo 19. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus mandou que ele fizesse isso. Ungisse 2 reis e ungisse o seu substituto. Aí o texto diz: partiu, pois, Elias ali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele, e ele então foi
ser discípulo de Elias, um profeta do Senhor. E o texto continua no verso 21 dizendo: então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Eliseu não se transformou em profeta da noite para o dia. Ele foi trabalhar junto com Elias. E à medida que ele ia trabalhando com Elias, ele ia aprendendo com ele. Mais adiante, no segundo livro dos reis, quando alguém precisa de um profeta, e Elias já tinha sido arrebatado aos céus, o rei pergunta: não tem aí um profeta não? O rei Josafá pergunta e olha a resposta. Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Ele esteve com Elias, aprendeu com Elias, serviu a Elias. Elias ajudou, Elias edificou, Elias instruiu. Quando Elias subiu ao céu, ele pediu para dar continuidade, pediu a capa. Ou pediu porção dobrada, e Elias disse que se a capa ele recebesse, seria uma confirmação desta porção dobrada, ou seja, a porção do primogênito, o que daria continuidade àquela obra como profeta, ou como principal dos profetas de Israel. Então há uma continuidade. Moisés prepara Josué, Elias prepara Eliseu, e assim outros vão fazendo. No Novo Testamento nós vamos encontrar da mesma maneira. Jesus preparou os seus discípulos, os discípulos prepararam outros, investiram em outros. Assim nós vamos ver, por exemplo, Barnabé, que investiu na vida de Paulo. Paulo era um homem muito preparado no conhecimento da lei, mas não tinha, vamos dizer assim, entrosamento com os discípulos. Lá em Atos capítulo 9, quando Paulo foi a Jerusalém, ninguém queria chegar perto dele porque ele tinha fama de assassino, de perseguidor. Mas o texto diz: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar os seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Barnabé investiu na vida de Paulo. E depois, quando ele vai para Antioquia e vê que a obra de lá precisava de alguém, o texto lá em Atos capítulo 11 diz que Barnabé foi até Tarso, onde estava Paulo, e conduziu para Antioquia. Foi Barnabé quem introduziu Paulo no ministério. Foi Barnabé quem apresentou ele aos apóstolos. Foi Barnabé quem deu a ele a oportunidade de servir ao Senhor na igreja em Antioquia. Barnabé estava investindo na vida de Paulo. E Paulo se tornou alguém que também fez discípulos. Paulo vai investir na vida de Marcos. Na primeira viagem missionária alguma coisa deu errado, mas depois ele diz: olha, quando vier traga Marcos, que é útil para mim. Paulo investiu na vida de Timóteo, que vai se chamar seu filho na fé. Esta é a continuidade da obra de Deus, amados irmãos. Você recebe de Deus, você repassa para outro. Você aprende de Jesus, você ensina a outro. Você vai crescendo na fé, vai ajudando o outro a crescer. Porque assim, quando um discípulo ama o outro discípulo, a ponto de investir na sua vida e ajudá-lo a crescer na fé, a obra de Deus vai continuando e vai crescendo para a glória do seu santo nome. Aleluia, glória a Jesus. Os discípulos, então, são chamados para imitar a Cristo e ajudarem outros a crescer na fé, para que eles possam crescer também até chegar à medida da estatura de Cristo. O propósito de Deus é que todo crente seja parecido com Jesus. Você já parou para ver isso? Paulo diz que Deus dá dons à igreja. Não é para cada um ficar com o seu dom de enfeite. Ele dá dons à igreja para que nós possamos fazer crescer esta obra. E qual é a medida de crescimento? É para que todo mundo seja parecido com Jesus. Efésios capítulo 4, verso 11 diz assim: e ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Qual é o propósito de Deus de dar esses dons à igreja?
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia! Veja, ele chamou cada um para fazer alguma coisa na sua obra, para que esta obra cresça, para que a sua igreja cresça. E qual é a medida que nós devemos crescer? Até que todo mundo seja igual a Cristo. Até que todo mundo seja parecido com Cristo. Chegue à estatura de Cristo. Aleluia. Essa é a medida que nós temos que trabalhar para que todo cristão possa então ser um imitador de Cristo, parecido com Ele. A finalidade do discipulado, a finalidade de alguém ser discípulo de Jesus e fazer outros também se tornarem discípulos dele, é transformar cada homem à semelhança de Cristo. Por isso Paulo muitas vezes vai dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E lá em Filipenses ele vai dizer: o que ouviste de mim, ensina a outros. Lá em Gálatas capítulo 4 verso 19 ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Que figuras interessantes Paulo usa aqui, não é? Ele diz que nós somos como uma mãe dando filhos. Ele está sentindo dores de parto, ou seja, ele está produzindo filhos na fé. E ele vai ajudar esses filhos a crescerem até que Cristo seja formado neles. Este é o desejo de Cristo, queridos. Ele disse que os seus discípulos devem amar uns aos outros, que eles devem dar fruto. E nós só podemos realmente mostrar amor e demonstrar fruto para Deus se nós investirmos na vida de outros para que eles possam crescer na fé, até que todos sejam mais parecidos com Jesus. A figura que Jesus utiliza aqui no capítulo 15 de João deve estar na nossa mente. O que é que se espera de uma videira? Que ela produza uvas. Se alguém tem uma videira e ela não produz uvas, o que é que ele faz? Corta, planta outra coisa no seu lugar. Muitas vezes Jesus falou sobre a necessidade de produzir fruto. E o que não produz fruto, ele diz, será cortado. De uma videira se espera uvas. E o que se espera de um cristão? De um cristão se espera cristianismo. Ou seja, que ele imite Jesus, que ele fale de Jesus, que ele viva como Jesus, que ele transpire Jesus. Que ele tenha um temperamento e uma disposição cristão. Tem gente que diz, não, porque eu sou assim, eu nasci assim, quem quiser vai ser assim. Mas se você está em Cristo, você agora é nova criatura. Aleluia. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 11, de uma vara que foi enxertada. Quando ela foi enxertada, agora ela passa a ser uma vara diferente. Passa a produzir outra coisa, porque agora ela está enxertada na videira verdadeira que é Cristo. Aleluia. O que se espera de um cristão é que ele tenha uma vida e costumes cristãos. Porque se é cristão não pode viver igual ao mundo. Não pode fazer a mesma coisa que o mundo faz. O que espera de um cristão é que tenha uma vida de propósitos e serviços cristãos. O que Jesus espera de mim e de você como discípulos é que nós demos fruto. E esse fruto deve ser para fazer outros crescerem na fé. O que você aprende de Jesus não é para ficar para você. O que você aprende aqui não é para guardar para você apenas. É para você também dar fruto em amor. Ou seja, mostrar amor com um irmão, para com alguém, ajudando ele a crescer na fé. Glória seja dada ao nome de Jesus. Como é que nós podemos ajudar os outros discípulos, amados irmãos? Como nós podemos? A primeira coisa é, você tem que estar na videira. Se você não estiver na videira,
você não vai ter como ter fruto, porque sem Jesus, ele disse, nada podeis fazer. Então, primeiro esteja na videira, mas também edifique-se a si mesmo, para que você possa edificar aos outros. Quando você vai viajar num avião, a aeromoça vai explicar alguns procedimentos de segurança. E ela diz, olha, se faltar aqui ar, se houver uma descompressão, máscaras de oxigênio vão cair na sua frente. E ela diz, mas se tiver uma criança do seu lado, um idoso, alguém que precise de ajuda, primeiro põe a máscara em você, depois você põe no outro. Mas não é primeiro a criança, não, é que se você for colocar na criança e não estiver respirando direito, pode ser que você apague, desmaie antes de colocar a máscara nela. Aí nem ela, nem você. Então primeiro a máscara em você. Quando você estiver seguro que vai poder respirar, você coloca a máscara nela. Que ainda que estiver faltando oxigênio nela, mas se você estiver respirando bem, você pode colocar a máscara. Da mesma maneira, para poder ajudar o outro, você precisa primeiro crescer na fé. Para poder edificar o outro, você precisa trabalhar nisso. Você precisa ajudar o outro. Mas para ajudar o outro, você primeiro tem que aprender de Jesus, para poder ensinar a ele. Lá em Hebreus capítulo 5, queridos, tem um texto muito interessante. O escritor dos Hebreus está dizendo que queria ensinar mais alguma coisa aos seus leitores, mas não podia, porque eles estavam sendo negligentes em aprender a palavra. Olha o texto, Hebreus 5, verso 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos ou os maduros, os quais, em razão do costume, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aqui tem uns crentes, para quem essa carta foi escrita, que pelo tempo, ele diz, vocês já eram para estar ensinando. Tem crente que já tem 10, 15, 20 anos de crente. Ou pelo menos já tem 2 anos, 3 anos de crente. Ou pelo menos já tem 1 ano de crente. O que você aprendeu, já podia estar ensinando a outro. Mas ele diz, vocês ainda são meninos. E em vez de estar comendo já um negócio mais sólido, uma comida mais nutritiva, vocês ainda estão tomando leite. Não seria esquisito se na igreja cada um trouxesse a sua mamadeira e na hora do culto tivesse cada um tomando uma mamadeirazinha na hora do culto? Mas parece que muitos crentes estão vivendo assim, amados irmãos. O tempo passa e eles não crescem. Não crescem porque não têm o hábito de ler a Bíblia. E ele diz que é exatamente por causa do costume que os maduros se amadurecem. Não crescem porque não tiram tempo para oração. Não crescem porque não estão no culto de doutrina. Não crescem porque não estão na escola bíblica aprendendo. Não crescem porque não estão investindo nisso. Agora veja o prejuízo enorme que é um crente que não cresce. Além dele não crescer, ele não está ajudando outros a crescer. E aí o escritor aqui aos Hebreus diz, olha, vocês já deviam ser mestres. Já deviam estar ensinando e ainda estão tomando mamadeira. Isso é um prejuízo muito grande. Outros poderiam já estar aprendendo deles. Porque nós, às vezes, queremos deixar tudo nas mãos do pastor ou nas mãos de uma pessoa apenas. Mas pense, o pastor é um só. E a igreja são muitos. Se o pastor for visitar os membros, ele vai demorar bastante para visitar cada um deles. Mas se cada crente tirar um tempo para visitar o seu irmão, ou para falar com ele, ou para ajudá-lo a crescer na fé, essa igreja se multiplicará e crescerá muito mais rapidamente. É isso que nós temos então que entender.
Não é apenas do pastor que Jesus espera que dê frutos, mas de cada discípulo dele, ele espera que dê frutos. Então você pode e deve fazer uma coisa: gaste seu tempo com um irmão na fé. Escolha pelo menos um irmão na fé. Talvez alguém que ainda não tenha o mesmo tempo que você tem de evangelho, ou alguém que ainda não alcançou o mesmo conhecimento da palavra que você tem. Encontre uma pessoa que precisa da sua ajuda para crescer na fé. Gaste tempo com ele. Deixe-se gastar por amor aos crentes. Como Paulo fazia, queridos. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 15, Paulo diz assim: eu, de muito boa vontade, não era de má vontade, nem reclamando, nem murmurando, não. Ele diz: de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amados. É interessante porque Paulo não está dizendo: irmãos, eu estou amando vocês porque vocês também estão me retribuindo. Ele não está dizendo: eu estou ajudando vocês porque vocês também estão me ajudando. Ele está dizendo: olha, vocês estão me amando menos, mas eu estou me gastando mais por vocês, para que vocês possam crescer na fé. Gaste tempo com alguém. Encontre alguém a quem você possa chamar para orar com você, chamar para ir na igreja com você, chamar para estudar a Bíblia com você, e assim você vai contribuir para o crescimento da fé dele. Ore por alguém. Veja um irmão que está necessitado, alguém que parou na caminhada, que está fraco na fé. Ore por ele, mas ore com amor cristão, se colocando no lugar dele, com compromisso, com fidelidade. Não é aquela oração: Jesus abençoa os que não estão vindo, Jesus abençoa os teus servos que estão fracos, mas veja alguém e diga assim: a partir de hoje eu vou orar por esse irmão, até que ele seja restaurado na fé. É impressionante se você parar para olhar as cartas de Paulo, aos Romanos, aos Filipenses, aos Colossenses, lá em 1 Tessalonicenses, quantas vezes ele vai dizer: eu estou orando por vocês, eu não paro de orar por vocês, eu não cesso de orar por vocês. Paulo orava constantemente pelos irmãos. Lá em 1 Samuel capítulo 12, o verso 23, Samuel diz assim: eu não posso deixar de orar por vocês, porque senão isso seria pecado. Isso seria um erro, eu deixar de orar por vocês. Porque não há melhor maneira de demonstrar amor verdadeiro por um irmão do que colocando ele todos os dias nas nossas orações, intercedendo a Deus por ele, para seu crescimento, para sua restauração. Nós podemos então, queridos, como discípulos de Jesus, fazermos algo mais para mostrar amor uns pelos outros. Ajude alguém a crescer na fé. Ensine um irmão novo convertido a ler a Bíblia. Ensine ele a meditar na palavra. Mas pastor, eu nem sei direito ainda, então chame ele para vocês aprenderem juntos. Ensine esse irmão a memorizar versículos. Agora, para isso você também tem que se edificar nisso, né? Memorize a palavra de Deus. Guarde versículos. Se você guardar de cor versículos, em momentos oportunos, o Espírito Santo vai lhe lembrar a palavra que você guardou na memória. Venha com ele ao culto. Tem gente, irmãos, que às vezes fica em casa e por qualquer razão deixa de vir à igreja. Mas se você passar lá e dizer: irmão, vai o culto hoje? Irmão, eu não sei. Vamos, irmão, eu vou passar aqui, viu? Eu passo aqui para a gente ir juntos. E passe lá e carregue ele. Se ele disser: irmão, nem me vesti ainda, tem nada, não, eu espero. Ainda que a gente chegue um pouquinho atrasado, mas dá tempo. Passe lá, traga ele, insista com ele. Ensine, se é um novo convertido, ou se é alguém que nunca aprendeu, ensine essa pessoa a orar. Chame lá na sua casa: irmãos, irmão, vem aqui em casa. Irmã, vem aqui, minha vizinha, um pouquinho. Vamos fazer o culto doméstico, irmã. Vamos orar comigo. Ore com essa pessoa. Convide alguém para orar com você. Ele vai lhe contar os problemas dele.
E você vai poder orar por ele. Ensine essa pessoa a se consagrar. Ensine essa pessoa a fazer um dia de jejum. Ensine essa pessoa a abandonar velhos hábitos. Às vezes alguém se tornou crente, mas ainda continua ouvindo música que não edifica. Às vezes ainda continua indo a lugares que não edificam. Às vezes ainda continua dizendo coisas que não edificam. Ajude esse irmão em amor a corrigir velhos hábitos. Corrija ele em amor. Mas mostre o proceder correto pela palavra. Corrija o irmão que ainda está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus. Aquele que é menos experiente na fé do que você, ensine ele a fazer o correto, não julgando. Não dizendo, esse não é crente não, que ainda está atrás de um cigarrinho, que ainda está assistindo esse programa na televisão. Não, corrija ele em amor. Irmão, olha, você agora é nova criatura em Jesus. As coisas velhas passaram, largue disso, irmão, isso não edifica a sua fé. Irmã, abandone essa novela que isso não edifica a sua fé. Irmã, deixe para lá isso aí que não vai lhe ajudar a crescer na fé. Vamos lá em casa que eu tenho um hino bonito que eu queria que a irmã escutasse. Vamos lá em casa, vamos fazer o culto doméstico juntos. Ajude alguém, seja compreensivo, mas seja firme. Não desista de incentivar, de insistir, de investir na vida de alguém para que o seu irmão possa buscar a Deus e possa viver uma vida transformada por Ele. Ajude esse irmão a desenvolver uma prática de reservar tempo para o Senhor e de reservar tempo para a obra de Deus. Sabe por que a obra de Deus não cresce como ela deveria crescer, queridos? Porque são poucos os ceifeiros e grande é a seara. Mas os ceifeiros podem aumentar se nós ajudarmos uns aos outros, estimularmos uns aos outros, ajudarmos cada um a se envolver mais na obra do Senhor. Irmão, olha, eu estou agora numa caminhada aí de ir pelo menos uma vez por semana para um matutino, irmão. Vamos comigo? Eu passo aqui, lhe chamo, bota o despertador aí, quando eu estiver saindo de casa eu dou um toque para você, vamos comigo. Irmão, olha, eu agora estou num grupo aí que a gente vai fazer visita aos irmãos que não estão vindo na igreja. Vamos comigo também, irmão, que é uma bênção a gente visitar os irmãos. Irmão, nós estamos agora num grupo que vai evangelizar de casa em casa. Vamos também comigo. Estimule o seu irmão a trabalhar. Porque um ajudando ao outro, a obra de Deus vai crescendo cada dia mais. Jesus espera, Ele ordena que os seus discípulos amem uns aos outros. E não há maneira melhor, queridos, de mostrar amor pelo irmão do que ajudando ele a ser um crente melhor, do que orando por ele para que ele possa crescer na fé, do que incentivando um crente a ser um obreiro, um trabalhador, do que ajudando alguém a conhecer mais de Jesus e a ser mais envolvido com ele. Então nós, como discípulos de Jesus, devemos demonstrar essas características que Jesus disse que espera dos seus discípulos. Um discípulo é alguém que permanece na palavra do seu mestre, que guarda os mandamentos do seu mestre. E esse mandamento é que nós amemos uns aos outros. Então, um discípulo de Jesus é aquele que mostra amor aos seus irmãos e que dá fruto, muito fruto. Nesses frutos está, obviamente, uma vida transformada, mas também uma vida que em amor se move para abençoar o seu irmão. O que dá muito fruto, ele vai crescer até chegar à maturidade de Cristo e também ajudar a outros a crescer para também atingir essa estatura, porque ser imitador de Cristo é o processo de discipulado no qual todos nós estamos matriculados. Se você ainda não é igual a Cristo, continue crescendo nisso. Se você ainda não é um imitador de Cristo, se alguém ainda não confundiu você com Cristo, esse é o caminho. Porque há uma história sobre um missionário britânico chamado David Livingstone. Ele foi missionário na África.
E durante um tempo, ele deixou de escrever para a base missionária. Os irmãos ficaram preocupados. Será que ele adoeceu? Será que teve algum problema? Mandaram alguém visitá-lo lá na África. Naquele tempo não tinha comunicação como hoje. Os irmãos foram para a cidade onde ele tinha escrito a última carta. Não o encontraram. Saíram procurando e ninguém sabia ao certo onde estava David Livingstone. E alguém disse, olha, vai ter em tal lugar uma grande concentração de várias aldeias. Certamente ele pode estar lá, ou alguém que está lá pode saber do paradeiro dele. E eles foram para lá. Quando chegaram lá, não encontraram o irmão David, mas aproveitaram e começaram a pregar de Jesus. E alguém estava dizendo que Jesus era maravilhoso, que Jesus se importava com os outros, que Jesus era bom, que Jesus fazia sempre o bem. E quando ele estava falando de Jesus, alguém na multidão levantou a mão e perguntou assim, olha, essa pessoa de que você está falando é um branquelo alto que tem um chapéu engraçado? Porque se for, ele passou a semana passada lá na minha aldeia e ele estava falando de David Livingstone. Alguém achou ele muito parecido com o Jesus que estava sendo pregado naquele lugar. Alguém vai dizer, não, irmão, mas isso é muito difícil. Mas esse é o nosso alvo, irmãos. É sermos iguais a Cristo, imitadores dele, andar como ele andou, fazer como ele fez, amar como ele amou. É um mandamento, foi ele que mandou, que nós devemos amar assim como ele nos amou. Então, em que grau, em que medida essas características têm marcado a nossa jornada de discipulado? Você está amando? Você está orando pelo seu irmão? Você está investindo na vida dele? Você está dando fruto em amor? Você está demonstrando amor pelo irmão ao ajudá-lo a crescer na fé? Se isso não está acontecendo, irmão, essa palavra é para que você desperte e comece a fazer isso, porque Jesus não disse que isso era uma dica, mas ele disse que isso é um mandamento que ele dá aos seus discípulos. Se nós temos amado a Cristo o suficiente, nós devemos guardar a sua palavra. Se ainda temos dificuldade para obedecer a Jesus, é porque nós não o amamos o suficiente. E se nós não temos amado os irmãos o suficiente, é porque ainda também não estamos guardando o mandamento de Jesus de amar uns aos outros e demonstrar isso, ajudando os outros a crescer na fé, edificando os outros na fé. Você é um discípulo de Cristo? Então seja obediente a Ele. Você é um discípulo de Cristo? Então ame o seu irmão como Ele mandou e ajude o seu irmão a crescer na fé. Veja quem é aquele que você pode estabelecer como seu alvo deste amor. Escolha alguém que você possa demonstrar esse amor, ajudando, cuidando, orando, intercedendo, fazendo dele um discípulo verdadeiro de Jesus. Se cada um de nós decidir formar outros discípulos em amor, essa igreja vai crescer, não só em números, mas em qualidade cristã. Porque se cada cristão procurar crescer na fé e ajudar alguém a crescer igualmente no seu relacionamento com Cristo, nós seremos uma igreja que crescerá, edificada, aleluia. Então comece hoje, se você não começou ainda, a investir na vida de alguém, a amar alguém e fazer com que ele seja edificado na fé. Isto é um mandamento de Jesus para mim e para você. Se nós somos discípulos, precisamos amar os outros discípulos. Se somos discípulos, Ele nos confiou esta obra. Nós precisamos edificar outros para que eles também possam dar continuidade a essa obra. Talvez você ainda fique por aqui mais alguns anos. Talvez você não fique por aqui tanto tempo. Pode ser que Deus lhe leve para outro lugar. Ou pode ser que Deus lhe leve para as mansões celestiais. E o que você recebeu, o que você aprendeu,
o quanto você cresceu, as experiências que Deus lhe deu, aquilo que você acumulou de conhecimento, não pode ficar só para você, precisa também ser repassado para outro, e assim fazendo, nós estaremos contribuindo para nós mesmos sermos imitadores de Jesus, porque Ele fez discípulos, e para ajudar outros a também ser discípulos dele em amor, crescendo juntos na fé para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Seja um discípulo e faça outros discípulos. Cresça como discípulo e ajude outros a crescer também na fé. Aprenda do Senhor e ensine outros também a andarem com Jesus. Esteja na videira e dê fruto em amor, fazendo outros crescerem também na fé. Porque assim, queridos, e só assim nós realmente seremos cumpridores do mandamento que Ele nos deu, de amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Se Ele investe na nossa vida, nós devemos investir na vida de outros, e Deus será glorificado através deste processo de discipulado. Comece hoje, não deixe para amanhã isso. Peça ao Senhor que lhe mostre quem é aquele em quem você deve investir. Peça a Jesus que lhe mostre quem é aquele que você deve amar ao ponto de se importar com o crescimento na fé dele. E faça isso para que você dê fruto e o Pai seja glorificado em você, dar muito fruto para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.